Oi, Liz, você falou, eu queria até mencionou aí a iniciativa de operação como é que é? Cinturão e Rota, né? Que é a nova rota da seda. Com a posse do novo governo Lula, eu achei que a gente ia caminhar mais nessa direção, né? De integração com o BRICS, de tentativa de integração até com a própria América Latina, de criar um polo na América Latina de maior participação na geopolítica. E acabou que a gente ficou de fora, né? Principalmente da nova Rota da Seda. E eu queria entender contigo por quê, o que aconteceu, se você consegue também esclarecer a gente nesse sentido. É polêmico, porque eu tenho, inclusive, tenho opiniões polêmicas sobre isso, né? A questão é que o Lula que foi eleito agora não é o mesmo Lula que foi eleito em 2002, 2006 e que elegeu a Dilma em 2010, 2014. Ou seja, existe uma outra correlação de forças no Brasil em que uma frente ampla que vai do PCdoB até uma direita dita democrática chega ao governo brasileiro, né? Com a pauta de restauração de um Estado democrático de direito muito ferido ao longo dos últimos anos, desde o golpe de 2016, e a pauta não é a superação do neoliberalismo, nem a recolocação do Brasil na ordem global. Uhum. Né? E esse governo que é eleito em 2002, ele tem de tudo. Pró-China contra a China, pró-BRICS contra a BRICS, pró-Sul global, ou seja, então o governo Lula, ele acaba sendo uma síntese dessas tensões, como eu disse aqui, de diferentes grupos de interesse que chegaram ao governo na eleição de 2022. Né? E isso acaba que reverberando aonde? Reverberando em um certo vacilo brasileiro, por exemplo, retomar a política sul-americana, ou seja, uma política de protagonismo do Brasil na América do Sul, uma política de protagonismo na África, o Brasil retomar uma política africana, e também a política de maior engajamento do Brasil nos BRICS. Inclusive, eu acredito que o Brasil ele se afasta lenta, gradual e inseguramente dos BRICS nos últimos anos. Né? Ele se afasta. É só a gente ver a participação brasileira nas cúpulas, como tem sido essa participação, os processos de participação brasileira nas cúpulas de Kazan, e mesmo a cúpula que vai ter no Brasil em julho, qual que é o nível de engajamento do Brasil, para que essa cúpula ocorra da melhor forma possível, e da forma que deve ser, porque o BRICS hoje, somente os BRICS, tem duas economias hiperindustrializadas, que é China e Índia, um país que tem um complexo industrial de defesa imenso, que é a Rússia, que quer fazer negócio, ou seja, nós deveríamos dar uma atenção para essa cúpula dos BRICS muito maior do que está sendo dado até agora, na minha opinião. Sim. Agora, tudo isso ele é síntese de tensões que existem no governo, né? Eu tenho certeza, conhecendo o presidente Lula como eu conheço, que a sua vontade particular era a retomada dessa política externa mais ativa, como fora anteriormente, do que essa política que está colocada aí. Mas ele não toma decisão sozinho. Ele não tem força política para tomar decisão sozinho, e temos uma extrema-direita que está no nosso encalço, né? E que hoje, por exemplo, muitos elementos de política externa, como, por exemplo, apoiar a Venezuela ou não apoiar a Venezuela, acaba virando pauta da política interna. Então, é uma situação muito complexa que vivemos no Brasil hoje e que acaba refletindo nessa escolha, né? Elias, eu queria dar até um palpite aqui, assim, porque a gente viu que no começo do governo Lula, né, esse governo agora de 2022, o Lula parece que estava com muita sede de voltar a ser aquele líder que ele foi, mundial, reconhecido, que ele é um cara muito conhecido no mundo, né, é uma figura que, tipo, desde o Bono do YouTube, sei lá, é uma figura conhecida e essas figuras são cada vez mais em falta no mundo, né. Mas agora, com esse imbróglio todo que a gente está vendo, né, assim, com o Trump fazendo... que o Trump surgiu como essa figura para bagunçar todo o coreto, como a gente está falando, dos costas para a Europa, fica lá agora amigo do... Então, a gente já sabe o que está acontecendo. Eu vou te fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha. Assim. Você não acha que já que o Trump, né? O Trump é um fascista descarado, um cara que você vê que ele não liga mesmo para quem é para o sul global. Tipo, ele quer saber da China e da Rússia, nem a Europa ele quer saber. Você não acha que era uma hora do Lula, apesar dessas contradições que você está falando, de ele bancar o BRICS, bancar uma relação mais forte com a China, até para
talvez conseguir ser reeleito, né? Porque também se ficar aí ouvindo muito Centrão, ficar, tipo, todos esses pratos e mostrar, porque ele está com a popularidade baixa, então está na hora talvez de ele também ser aquele Lula que toma lado, né? Porque se ele não tomar lado, ele vai ficar ali tentando equilibrar os vários pratos. Isso é uma opinião pessoal. E se, tipo, talvez ele consiga fazer isso, mesmo com a pressão da extrema-direita aqui, agora talvez com a prisão do Bolsonaro também, isso ajude. Você acha que isso é possível? Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e, se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Ao que tudo indica, o Lula já está correndo atrás do prejuízo no que cerne a China, tá? Então, as informações que eu tenho é que ele já está correndo atrás desse prejuízo, tá? Então, acho que isso é um fato, né? A questão é saber se isso será suficiente para que nós alcancemos os nossos objetivos estratégicos, né? Porque, como eu tenho dito onde eu tenho ido, o seguinte, que o futuro do Brasil demanda uma integração produtiva, industrial, etc., de investimento total com a China, e não somente alguns projetos entre os dois países e tal, porque a China deveria ser vista, na minha visão, como uma janela externa ao nosso processo de reindustrialização. Tá? Sanar os danos da Lava Jato, principalmente, né? Sim, com certeza, com certeza. Nós retomarmos, nós reconstruímos as cadeias produtivas destruídas pela Operação Lava Jato, nós retomamos, reconstruímos as cadeias produtivas que foram destruídas pelo neoliberalismo no Brasil, enfim. A China deveria ser essa janela para nós. Mas, como eu disse para você, essa é uma opinião minha, que poucos comungam dentro da esquerda brasileira, inclusive. A minha opinião, ela é minoritária no campo do campo da esquerda brasileira, né? Porque aí eu entro, por exemplo, eu acho que o governo Trump, por exemplo, ele abre condições para o Brasil imensas de nós aproveitarmos essa bagunça toda do mundo para nos darmos bem, sabe? Então, usar a China, usar a Índia, jogar contra o outro, Europa, Estados Unidos, e tirar vantagens disso, porque foi assim que o Brasil conseguiu se virar no século XX do ponto de vista geopolítico, nos aproveitando das contradições do sistema internacional e o país tirando vantagem disso. Só que existe um problema que eu tenho apontado em todos os lugares que eu tenho ido, que é o seguinte, o elemento subjetivo, né? Nós somos um país nós temos um dado que é o seguinte, nós temos uma pobreza ideológica, uma fraqueza ideológica, uma fragilidade ideológica muito grande. Nós não sabemos que o Brasil que nós queremos para o futuro. Nós nem sabemos se o Brasil é algo viável. Falando da esquerda em geral, né? Se o país é uma nação viável, até porque essa nação tem um passado feio, escravista, patriarcal, ou seja, as pessoas, muitos quadros de esquerda no Brasil, têm vergonha do Brasil, pessoal. Vergonha do nosso passado. É evidente que o Brasil é uma construção histórica ultra contraditória. Mas daí a não percebemos que com todas essas contradições, o Brasil é uma expressão geográfica expressiva no mundo, e que se esse país, quando ele se encontrar consigo mesmo, pode jogar um peso absurdo na manutenção da paz mundial, isso é uma cegueira muito grande. Fruto do quê? Fruto de um processo de colonização política, intelectual e mental que se acelera na década de 90 e dos anos 2000 no Brasil. Então, hoje, o pensamento nacional brasileiro praticamente não existe. Existem pessoas que pensam o Brasil de forma como eu, por exemplo, e outros, mas de forma muito dispersa, entendeu? Não existe hoje um consenso nacional sobre o futuro do Brasil, né? E eu acho que a culpa é muito de uma esquerda que não pensa o Brasil enquanto ente estratégico com capacidade de ter um papel fundamental na transformação qualitativa de si mesmo e do mundo, do mundo, né?